app, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Isso mesmo. Unimed, Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência. RS Garante, financiamento garantido para a sua empresa. RS Garante, garante. Olha, o programa de hoje, ele já começa, né? Começando, dando aqui destaque a uma iniciativa muito bacana em Caxias do Sul. Aliás, essa semana a gente já começou com várias pautas assim muito interessantes, né? Ontem nós tivemos aqui a presença do case do Instituto Hércules Galó, que hoje recebe a menção honrosa no troféu Ítalo Vitor Bersani, concedido pela SIC aqui de Caxias do Sul, justamente pelo trabalho, pelo aparelho cultural que a partir da presença do Instituto se desenvolve naquela região de Galópolis, que mesmo tendo sido muito afetada nas enchentes do ano passado, talvez justamente pela presença de aparelhos como esse, consigam ter um desenvolvimento, um fomento do ecossistema das próprias pessoas que estão ali, nessa reconstrução, né, nessa retomada. Talvez se não tivesse o Instituto, talvez tudo seria diferente, né? Para e pensa, talvez tudo fosse diferente. E é um case retrofit, né? Também é um case retrofit. Hoje a gente vem para um outro que também tem uma história muito interessante em Caxias do Sul, né? Tem uma marca no DA, estou falando do Alfredinho, né? O hotel que todo mundo conheceu, já ouviu falar, foi cenário de bar, foi cenário de encontros, foi cenário de hospedagem, tem tanta coisa bacana para contar, mas para quem mora em Caxias do Sul mais recentemente não sabe. Não sabe que tinha essa história. Alguém vai dizer, lá aí perto do Alfredo. Que Alfredo? Que para algumas pessoas ainda é uma referência, né, de local, embora nem seja mais exatamente aquilo que foi outrora. Mas a edificação ficou. E hoje tem uma pegada de sustentabilidade na arquitetura, né, chamada retrofit, que justamente olha, né, para aquilo que já foi nas cidades e tenta pensar como a gente pode aproveitar o que já está aqui, sem demolir, sem colocar dejetos na natureza, e também respeitando histórias, memórias. Não é só sobre construção, é sobre pessoas, né? Histórias, memórias. É disso que a gente vai falar a partir de agora. Eu já quero trazer minhas convidadas aqui. São duas arquitetas do barulho, né? Dá para dizer assim. A Jéssica Decarli. Eu estou apresentando a Jéssica primeiro, porque a Jéssica é uma figura que durante muito tempo ficou com a gente aqui no programa, né? E a Marina Miotti, que é a primeira vez aqui na rádio. Marina, Jéssica, sejam bem-vindas, gurias. Tudo bem? Ai, ótimo aqui, né, Beverly? Eu tava com saudades, né? A gente ficou um ano aí conversando. Todas as segundas, né? Todas as segundas, se os ouvintes estiverem, né, lembrarem, assim, era um bate-papo muito interessante que a gente fazia sobre cidade, sobre urbanismo. E aí voltar aqui para falar sobre isso, um projeto que eu estou fazendo junto com a Marina Miotti, é bem feliz, assim, para mim. Marina, seja bem-vinda. Tudo bem contigo? Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. Tô nervosa porque é a primeira vez que eu tô falando na rádio, mas acho que é um assunto que realmente é importante a gente falar, a gente conversar. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Marina, eu vou começar da onde eu acho que é o princípio do nosso assunto. Tem a ver com verdades, sabe? As nossas verdades traduzidas no nosso fazer profissional, no nosso jeito de se relacionar com as pessoas, mas também no impacto que as nossas relações causam e na vida moderna. Fora do ar aqui, a Jéssica e a Marina estavam me contando que quem começou o projeto inicialmente, as negociações, foi a Marina, e que tinha muita verdade, né, Marina, naquilo que você estava propondo lá no início. E as coisas foram acontecendo. Então, vamos começar contando a tua história, da tua verdade expressa nesse projeto? Vamos contar sim. Então, na verdade, a minha história com o Alfredinho e com esse prédio, ele começou antes mesmo do proprietário adquirir o imóvel, né? Então, ele já tinha sido um cliente do escritório, a gente já tinha uma relação e há muitos anos ele tentava realmente comprar essa edificação, então a gente estava namorando ela há bastante tempo. E aí, quando aconteceu de fato a compra, a gente ficou muito feliz. E aí que a gente realmente começou a imaginar o que seria daquele lugar, né? Porque hoje a gente sabe que a gente vai continuar com a hotelaria, vai dar novos usos para o espaço, mas isso tudo partiu de uma construção, né? No momento da compra, não era algo que estava definido. Então, é muito legal quando a gente consegue
ter essa conversa com o cliente, estabelecer essa relação com o prédio. E aí, na própria minissérie, a gente tem um dos episódios que fala sobre as nossas memórias. E quando a gente começa a fazer um projeto num prédio que tem muita história, a gente começa a resgatar, né? Eu tenho 36 anos, então eu não frequentei o Alfredinho, eu não tive esse tipo de vivência, mas o meu pai, que é de Vacaria, ele veio a Caxias para trabalhar na época na Calil Sebe. E então o primeiro lugar que ele trabalhou na cidade foi naquele prédio. E aí, realmente, assim, eu tinha uma coisa vaga na minha cabeça, mas a gente começou a resgatar essas memórias, essas histórias, e é muito legal ter a oportunidade, então, agora de estar podendo trazer isso para a cidade junto com uma memória afetiva que a gente construiu. Que é enxergar as coisas pelo olho do outro. Na verdade, o nome disso chama-se memória, né? Tem muitas coisas que a gente tem na nossa infância que parece que a gente viveu. E aí, quando a gente vai parar para conversar com outros membros da família, a gente descobre que, na verdade, alguém nos contou a história, nos contou, rica em detalhes que parecia que a gente viveu. Só que, na verdade, a gente tinha uma memória de alguém, né? Do nosso avô, nossa bisavó, e a gente vai construindo. Isso também se reproduz, é uma metáfora, mas é uma metáfora também urbana, né? Que a gente foi desconsiderando e agora o Retrofit parece que vem para resgatar. Jéssica, você se insere no projeto agora numa outra fase, mas a Jéssica já tem a Jéssica é uma inquieta, né? Todo mundo sabe disso, né? Ela é inquieta, gosta muito dessa questão das cidades e já se envolveu com vários projetos que levam a tua assinatura, mas eram projetos que tinham verdades muito grandes, né, na literatura infantil, nessa questão das comunidades de periferia, nessa questão da arte urbana que vem da tua família, nessa questão da região central, com o teu avô também. Quais as tuas memórias e lembranças para a gente resgatar um pouquinho o Alfred Hotel? A gente está falando de Alfredinho como se a gente dissesse Joãozinho, né? O João, quando ele é o meu João, quando o João é o meu João, e é o meu João que eu quero muito, ele passa a ser o meu Joãozinho, né? Exatamente, é porque o Alfredinho, ele chama-se Alfredinho, ele começou como Alfred Hotel. Aí, quando o Alfred, o do lado maior, construiu o Alfredinho, daí ele começou a chamar de Alfredinho, né? O irmão mais novo, por isso que ele é Alfredinho. Mas eu acho muito interessante essa relação da memória coletiva. A gente percebeu, eu e a Marina, nesse processo, o quanto as pessoas têm memórias sobre o Alfredinho. E eu sempre digo, eu tenho uma memória, a Marina tem outra memória. Quem passa na rua talvez não tenha memória nenhuma, e isso é muito surpreendente. A gente estava falando antes, fora do ar, sobre a galera mais jovem. Tem muitas pessoas que a gente fala Alfredinho, que é Alfredinho. Então, a gente está resgatando essas memórias. E nessa inquietude, eu entrei nesse projeto por realmente ser inquieta. E quando eu fiquei sabendo que o prédio estava sendo negociado, e deve fazer uns 3 anos, né, Marina? Já toda essa conversa que a Marina falou já faz um tempo. E aí, por um amigo em comum, assim, do Almir, do proprietário, eu fiquei sabendo da negociação. E aí, eu fui lá e bati na porta, literalmente, e eu chamei o Almir e a Marina e eu falei, eu posso contribuir para o projeto? E vocês, né, me deixaram assim, no banho-maria, assim, uns meses, assim, né, uns 6, 7 meses. E eu batia na porta e eu dizia, eu luto pelo patrimônio há 20 anos nessa cidade. E eu enxergo que esse prédio, ele vai ter um papel fundamental no discurso e na narrativa do patrimônio histórico. E a gente mostrar para a construção civil que um empresário, como o Almir, pode comprar aquela edificação, aquela metragem quadrada no centro histórico da cidade. Ou seja, fazer um investimento alto e que aquilo sim pode gerar um desenvolvimento econômico, pode ser sim um bom negócio e a gente pode parar de demolir os nossos prédios históricos, porque o Alfredinho é um prédio da década de 40. E ao mesmo, década de 60, e ao mesmo desculpa, tempo já ser tô bom lá na década de 40, né, Marina? E ao mesmo tempo ser bom para todos, né? E ser bom para todos. Então, eu insisti muito nisso, nessa narrativa. Agora, em agosto, a gente vai fazer um city walk com Viva Cidade, 17 de agosto, que é o Dia do Patrimônio Histórico, e a gente vai caminhar da Praça Dante até a Estação Férrea e nós vamos parar no Alfredinho. O nosso sonho era conseguir fazer as pessoas subir lá no rooftop, né? Mas aí a gente vai ver se a gente vai conseguir fazer essa parada no rooftop nesse dia de caminhada. E é importante. Então, eu sinto que eu tenho esse papel de
de conversar com as pessoas, de falar sobre arquitetura. Eu percebo a própria Marina, né, que ela está encantada também com essa narrativa do patrimônio e cativar os arquitetos, né, Marina, para isso. Eu acho que sim, porque acontece justamente isso. Eu acho que quando a gente trabalha com patrimônio, a gente tem que ter um respeito pelo prédio e pelo que já foi construído e vivido ali. E, ao mesmo tempo, a gente não precisa voltar ao que foi. A gente vai agora contar uma nova história. A gente vai construir uma nova história para o Alfredinho, que vai ser muito legal, porque é bem isso que a Jéssica falou. Vai unir as pessoas que já construíram uma memória lá, e as pessoas que vão conhecer o prédio nesse momento, que vão conhecer o prédio agora. E por isso que é bem interessante, realmente, os usos novos que a gente vai dar para o espaço são para isso, né? São para a gente construir essa nova história do prédio. E ele vai ter um novo momento, porque ele é um prédio que foi muito importante na história de Caxias, né? Ele vem de um momento assim, num ápice da economia da cidade. Ele representa, né, esse momento da cidade. E eu acho que a gente, às vezes, pensa, vamos construir um prédio novo, vamos fazer uma coisa nova. Mas não, eu acho que o prédio se torna rico justamente em função disso, né? Ele não é um prédio novo, ele não é um prédio qualquer, ele já tem uma história e a gente vai construir novas histórias nesse espaço. O retrofit, claro que ele vem no movimento da arquitetura, pensando em reaproveitamento de materiais, em reutilização, enfim, ele vem nessa pegada, mas ele também carrega um aspecto que é o aspecto de honrar aquelas pessoas. Porque, gente, para fazer um prédio, quantas pessoas trabalharam, quanta mão de obra tem ali, né? Não só quem se hospedou, quem utilizou, não é isso. Teve todo um trabalho humano, né, feito ali para que aqueles materiais ficassem ali. E a gente sabe que muitas vezes os materiais que estavam ali eram materiais bastante resistentes, né? Porque eles também eram de uma época em que os materiais eram feitos para durar muito tempo. Então, eu queria perguntar para vocês a perspectiva. Eu sei que aconteceu o projeto na tua vida, isso me foi contado fora do ar. Eu estou fofoqueira aqui contando no ar, né? Aconteceu num período em que a Marina estava gestando, né? E por que eu estou fazendo essa relação? Porque gestar um filho e gestão de um projeto, gestão de pessoas, gestão de uma equipe, é a mesma etimologia. Tem a ver com cuidar, com zelar, com acalentar, com incubar alguma coisa que depois vai ser bom, né? Vai nascer. Como é que foi esse período que culminou duas coisas, né? A tua própria gestação e o teu trabalho, Marina, de gestar um projeto, que depois foi ganhando repercussão com a presença da Jéssica, mas foi tu, né? Não sei se tu te deu conta, né? A gestão foi contigo, né? Sim. Que nem tu falou, né? A gente vinha pensando na compra do prédio e tudo mais há muito tempo. Mas aconteceu quando eu estava com 8 meses de gravidez. Então, assim, eu estava para ganhar o meu bebê, e aí eu ganhei um segundo bebê, né? Esse segundo filho, e eu precisava cuidar dos dois. Então, foi um desafio bem grande, mas eu acho que o que faz a gente realmente encarar o desafio é isso, é por saber que é um prédio importante, que é uma obra diferente. E aí, inclusive, as primeiras medições que eu fiz no prédio, eu estava lá com o barrigão, subindo e descendo escada, né? E tudo mais. E até vou contar uma coisa engraçada, que o meu filho nasceu antes da data prevista, antes de uma reunião com o proprietário e com a Jéssica. Então, assim, tá tudo interligado, tá tudo atrelado, e eu acho que é isso que faz esse projeto realmente ser tão especial. Ele não é só um projeto de arquitetura, né? Ele é um projeto que ganhou esse carinho, tanto de mim quanto da Jéssica, do proprietário também. A gente construiu essa equipe que é sensacional, né? Tem mais um monte de pessoas na equipe que a gente nem está citando agora, né? O proprietário até me falou ontem que são 18 pessoas, né? 18 profissionais. Então, realmente, a gente não está dizendo que não é um desafio, né, fazer um retrofit de um prédio desse porte, mas é um desafio que eu tenho certeza que vai valer a pena e que o resultado vai ser muito gratificante para todos. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas antes do intervalo, Jéssica, de uma forma assim um pouco reduzida, se tu puderes contar um pouco, para quem não conhece, nós estamos falando de um prédio histórico da década de 60 que fica na Rua Sinimbu, no quadrilátero central de Caxias do Sul.
Poderia só resgatar um pouquinho a história do prédio, o que foi antes, qual a importância que ele tem para Caxias? Sim, ele fica na quadra da Praça da Bandeira, né? E é nesse momento histórico que a Marina fala de pujança cultural, econômica, caxiense, década de 60. E no Brasil, a gente estava vivendo o modernismo brasileiro. Então, a importância que esse prédio tem de ser um dos primeiros exemplares dessa mudança do ecletismo, Art Deco, para o modernismo, a gente percebe realmente na arquitetura do prédio. Então, o prédio, ele tem enquanto arquitetura, ele tem essa importância porque ele marca um momento histórico. E, enquanto urbanismo, ele é um prédio que, hoje, ele tem uma relação muito forte com o centro histórico, né? Ele está no eixo principal de entrada da cidade. E aí, a gente vai falar, acho que no próximo bloco, sobre o rooftop, que é quando a gente subiu lá em cima no telhado e a gente consegue olhar para a cidade inteira. A gente vê a Igreja de São Pellegrino, a gente vê o Parque do Sol, a gente vê a Estação Férrea, a gente vê todos esses pontos do rooftop. Aí a gente criou um último andar para as pessoas conseguirem acessar e enxergarem a cidade. Então, hoje, eu não sei mais se é o prédio ou a cidade. Ele vai ser um organismo único, né? Uma espécie de mirante. Uma espécie de mirante. Que sensacional. Gente, eu vou fazer um intervalo bem rapidinho aqui. A gente está transmitindo em live também, além do rádio, né? Pelo Facebook. Quem quiser acompanhar, facebook.com/Rede Tua Rádio. Vai lá que pode comentar também. Atualiza o intervalo, na sequência a gente volta com esse case muito interessante que virou, né, uma série para o Instagram. A gente vai poder acompanhar, já está pronta, e a gente vai falar sobre isso na volta. Tua Rádio. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a hora? 9h42. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade. De segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 12 graus. Você está online? Há quanto tempo? Atividades como jogos de azar e compras online podem se tornar compulsões, afetando negativamente as finanças e os relacionamentos. O fácil acesso a cassinos e lojas virtuais pode ser uma armadilha para pessoas suscetíveis ao vício em jogos e compras compulsivas. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Associado da RS Garante, está com algum valor em aberto conosco? Fale com a gente e renegocie. A RS Garante está aqui para ajudar você a regularizar e seguir crescendo. Entre em contato e garanta a sua retomada. rsgarante.org.br. Com a Ótica Martinato, você continua protegendo seus olhos mesmo nessa estação tão fria. São óculos de sol de várias marcas e modelos com as melhores condições de pagamento, à vista ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. E não esqueça, a Ótica Martinato tem laboratório próprio e convênio com várias empresas. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. A Prefeitura de Caxias trabalha para fortalecer a relação com as comunidades do interior, com o compromisso de promover o desenvolvimento local e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Estamos cada vez mais próximos das realidades das diversas localidades rurais. É o interior que dá a Caxias do Sul o título de maior produtor de hortifrutigranjeiros do estado. É no nosso interior que temos belas paisagens e atrativos turísticos. Vamos juntos valorizar ainda mais a nossa cidade, que se orgulha de suas origens. Prefeitura de Caxias.
Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Orquídea Mais Molho, a massa que absorve mais molho. Uma novidade, Orquídea. Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta, são 9h46, esse é o programa Temática, hoje conversando aqui com as arquitetas, a Marina e a Jéssica, nós estamos falando sobre o processo de retrofit aplicado ao Alfredinho Hotel, Alfred Hotel, né, que a gente conhece ali como é que é o lugar que você falou? Praça da Bandeira, né, próximo da Praça da Bandeira, me fugiu na hora. E na Sinimbu, conhecido pelas pessoas, tem uma história com Caxias do Sul, marca um momento também histórico da cidade, lá na década de 60, e está sendo todo feito agora uma reestruturação. E as gurias, né, que estão envolvidas aqui com o projeto, estão explicando. Isso virou uma série no Instagram, muita história para contar. Eu queria ouvir de vocês. Primeiro, como surgiu a ideia, né, de tornar isso uma série audiovisual, né, para uma plataforma de rede social. E o que tem lá? Então, quando a gente começou, quando eu entrei daí nesse processo do projeto, eu falei, Marina, mas a gente precisa falar mais sobre o Alfredinho, contar mais para as pessoas. E aí a gente ficou por um bom tempo pensando, mas a gente vai fazer um documentário histórico? A gente vai contar a história da década de 60? Será que a gente tem legitimidade para falar de algo que a gente não viveu? Ou será que a gente vai contar a partir do que as pessoas nos contarem? E a gente ficou meses, né, nesse processo, assim, gestando mesmo, como vocês falaram antes, de como que seria essa conversa, essa fala no Instagram. E a gente definiu pelas redes sociais, em função de que é a forma que a gente chega nas pessoas hoje. E aí, o dia que a gente foi gravar, a Paula Valduga, que é a jornalista que nos entrevistou, e ela foi maravilhosa, porque ela começou a nos fazer tantas perguntas que a gente nem imaginava que ela ia nos fazer. E aí começou a sair as verdades. E aí a gente chegou à conclusão que não, que a gente ia contar o que a gente está vivendo. É o Alfredinho sob a perspectiva da Jéssica e da Marina. E como o Alfredinho, eu acredito mesmo que ele é essa memória coletiva, outras histórias podem ser contadas. A gente está contando a nossa verdade. Pode ser um documentário do Alfredinho. Às vezes no Instagram as pessoas falam, fazem um Instagram só do Alfredinho para falar das memórias do Alfredinho. E aí eu respondo, qualquer um pode montar esse Instagram, é tão coletivo o Alfredinho, que eu percebo que agora a gente está lançando pro ar mesmo, essa ideia. Vocês deram a deixa. A gente deu a deixa para outras pessoas, quem sabe, falarem sobre o Alfredinho. E no nosso caso, então, essa minissérie, a gente divide em cidade, arquitetura, obra, memórias e futuro. Então, cada episódio a gente vai falar um pouquinho sobre isso, da nossa perspectiva, né, Marina? Onde está disponível, Marina? Está disponível no Instagram, tanto no meu quanto no da Jéssica. Vocês botaram nos perfis de vocês. Nos nossos perfis, E aí, então, é lançado um episódio por cada dia da semana, são 5, é um total de 5 episódios. Ontem já foi lançado da cidade, que é o primeiro, e hoje, então, vai para o ar sobre arquitetura. Bacana demais. A gente fica ali o convite. Depois, para quem não sei direito, só olhar no site da rádio, também vai ter toda a informação com os links também para você olhar ali. Mas é no Instagram, né? Marina _Miotti e Jéssica Decarli.arquitetura. É isso, né?
Exatamente. Fechou. E eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade nessa palavra retrofit. Tu falou algumas vezes, né, Beverly? Então, assim, o que é o retrofit? Eu e a Marina, a gente fez algumas viagens assim para São Paulo para entender como é que o centro histórico de São Paulo está sendo todo requalificado através dessa palavra retrofit. São leis também. Então, a gente quer, com o Alfredinho, potencializar, desenvolver, que em Caxias também a gente possa ter a lei do retrofit. Hoje, as capitais no Brasil já têm essa lei, né? Isso é feito junto com a prefeitura, a gente ainda não tem em Caxias, a gente está buscando parcerias para isso e a gente precisa que isso seja implementado em Caxias para que, de fato, a gente tenha o nosso centro histórico não mais abandonado. Eu acho que a gente já está num processo desse centro ser requalificado. A gente vem há muito tempo nesse processo, né? Ninguém inventou a roda. A gente estava falando antes da estação férrea. Há mais de 20 anos se requalifica a estação férrea através das casas noturnas, dos bares, dos restaurantes, da Heloísa, que fez todo esse projeto. A gente tem o Eberly, a gente tem vários exemplos, a fábrica. Então, assim, a gente não está inventando a roda, né? Hoje a gente fala... A Maesa. A gente fala retrofit e nada mais do que reformar, né? Retrofit é reformar. É reutilizar, né? Reutilizar. E as pessoas ficam muito curiosas de entender como é que é um retrofit. Então, assim, o retrofit, ele mantém toda a estrutura da edificação, estrutura mesmo, ferro, concreto, mas toda a parte de elétrica, hidráulica, esquadrias, tudo isso, então, é novo, é o que a Marina estava falando antes, é a junção do antigo, valorizar o que é antigo e restaurar o que precisa ser restaurado para o prédio durar aí mais 100 anos, né? Como a gente está falando sobre o trabalho, né, do retrofit, pontualmente é isso que você acabou de explicar, mas ele também olha para o ecossistema em qual esses aparelhos estão inseridos, né? Aí tem o papel da rua, da arborização, da utilização. Como é que vocês estão olhando para isso também, pensando assim, poxa, a gente está fazendo todo um trabalho de reforma, né? E que usos, né? Usando esses aparelhos que são a rua, que é o contexto, que é o entorno, que são as pessoas. A gente entende que o prédio está posicionado no centro da cidade, né? Então, é inevitável que exista essa relação com a rua e a gente quer realmente ativar, porque um prédio desse porte e numa esquina tão importante da cidade abandonado, ele é algo ruim, né? Não é algo interessante. Então, a gente quer que, além do hotel, que já é o uso que existia antes, que existam novos usos justamente para que as pessoas da cidade e do centro também se utilizem desse espaço. Então, o que a gente está trazendo de novo agora, né? Porque o retrofit, ele é isso, né? A gente vai se apropriar daquilo que é muito bom e que já foi construído, mas a gente também tem que olhar para o futuro e fazer com que ele funcione daqui para frente. Então, além da recepção do hotel no térreo, nós teremos um café que será aberto ao público. Então, é bem nessa ideia de a pessoa que está na rua, que está transitando, que está vivendo o seu dia a dia no centro, tem um espaço legal para entrar, para entender essa história, para participar, né? E realmente utilizar esse edifício. No mezanino, nós teremos também um restaurante, tá? Que será com almoço e vai ter também um horário estendido. E a grande novidade que é o rooftop, né? Que é o último andar, que é um pavimento que não existia no prédio anteriormente. Mas ele nasceu junto com o projeto. Ele não era uma ideia que já foi concebida inicialmente, mas quando a gente subiu no prédio e enxergou aquilo à vista que tem lá, a gente entendeu que aquilo não podia ficar guardado para ninguém, aquilo tinha que ser aberto, né? Então, junto com a prefeitura, a gente conseguiu uma aprovação e aí, então, nós vamos construir um restaurante no último pavimento, porque em São Paulo que tem um restaurante desejadíssimo, né, por 360 graus. Sim, o São Paulo tem o Itália, né? Esse aí, Itália. Que agora está reabrindo para o público, né? Ficou muito tempo fechado para reforma. E agora abriu. Porque vai ser interessante porque são duas perspectivas, né? Tem a perspectiva da rua, que é quem está passando, que vai ver o café, que vai entrar, que vai ver que pode participar. E tem a perspectiva lá do último andar, porque quando a gente sobe lá, e toda vez que a gente sobe, a gente realmente pensa, nossa, é muito legal aqui, tu percebe que tu está no centro da cidade, tu enxerga todos os pontos principais. Então, se tu olhar para um lado,
tu vê a catedral, se tu olhar para o outro lado, tu vê a igreja de São Pelegrino, tu vê toda essa cidade acontecendo, e eu acho que é algo que vai ser muito interessante para Caxias. Então, as pessoas vão querer ir lá no final da tarde, fazer um happy hour, tomar um drink, e no centro da cidade, né? Isso é muito interessante, e inclusive isso é muito bom para a cidade, né? Porque a gente sabe que a gente tem um movimento de pessoas grande durante o dia no centro. E o fato de tornar a cidade mais segura é realmente fazer as pessoas estarem ali, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. E uma outra coisa interessante é que vai ser mantido também a estrutura do hotel, né? E quando o Almir comprou o prédio, se tinha uma ideia de, quem sabe faz salas comerciais. Muitas pessoas falavam, mas hotel não vai funcionar mais, hotel não funciona. E o fato de ser um hotel para Caxias vai ser muito bom, porque as pessoas escolhem, às vezes, vou ir para a região da Serra, escolhe a rede hoteleira que vai ficar. Então, por ser um hotel, isso vai ser realmente muito bom para Caxias, para o final de semana, para o sábado, para o domingo. Vai ser ser um ponto bem importante. Gurias, eu preciso acabar, porque aqui eu tenho um compromisso com as notícias da hora, mas queria agradecer imensamente assim, a presença e esse entusiasmo que vocês colocam, né? A gente vê o brilho nos olhos de vocês em fazerem esse projeto, então muita vida nele, né? Obrigada, Jéssica, um abraço forte. A gente que agradece e a gente vem aqui de novo contar outras novidades. Isso aí. Lá em agosto a gente vai contar sobre essa caminhada. Marina, muito obrigada pela sua presença também, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Gente, esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook.